Que aí a gente, numa conversa, né, contando o que cada um fazia, que a gente tinha uns encontros que a gente fazia mensais, e aí eu falei, não, eu já fiz um livro, não sei o quê, o livro era assim, assim, assado. Aí Eduardo foi, quando eu cheguei em casa, Eduardo, porra, Beto, eu fiquei incomodado com aquele negócio da galinha. Vamos relançar aquele livro, velho? Eu falei assim, não, já foi, já passou, e não sei o quê. Eu falei assim, não, porque eu fiz um rascunho aí. Mandou o desenho. Quando ele me mandou, era completamente diferente disso aqui. Aí eu, caramba, velho. Aí acendeu de novo a chama. Porque Cristela, ela tem uma coisa interessante, que assim, é uma história... De onde surgiu a história? Vamos lá. É uma história de inclusão social, tá? Então é uma história de uma galinha, que ela é desprezada no galinheiro, porque tem a crista torta. A crista meio... a crista meio torta. Aí ela faz amizade com uma minhoca, que mostra pra ela que ser diferente é massa, né? Que não tem problema em ser diferente, né? Que o mais legal da vida é você ser diferente das outras pessoas, né? Cada um tem a sua personalidade. Só que aí ela é enganada por um morcego vampiro que se disfarça de galo para invadir o galinheiro. Morcego vampiro se disfarça de galo. Que é o chupisco. Chupisco. E ele é perseguido por um gavião vegetariano movido a suco de cenoura. Peraí, o vampiro... Tem um caçador de vampiro, que é o gavião, que é o Capitão Ângelus, que é o caçador de vampiro que está atrás dele. Só que aí nessa do vampiro... do capitão tá atrás do vampiro, ele se esconde na vila que é o galirejo, né? Que é o vilarejo das galinhas. E aí ele se disfarça de galo e fica lá e tal, e se aproxima da Cristela, dá uma chavecada na Cristela, tal, né? Vê que ela é mais frágil, aí se aproxima dela e tal, tem toda uma... e tal... E aí rola meio que um triângulo amoroso, né? O gavião se apaixona por Cristela e a Cristela já está comprometida com o galo, né? Com o suposto galo e tal. Uma boa história tem que ter um romance, né? Então o que a gente queria dar com isso? A gente queria dar aventura, romance, né? E levantar essa bandeira da inclusão social, que era muito importante. Então a gente tem um cachorro de 3 patas chamado Tripé, que é o protetor da vila. Ali. Foi assim que a gente se conheceu. Eu tinha um cachorro de 3 patas. Que massa, velho! Aí a gente tava na praia, o cachorro andava solto, e foi pra perto dele ficar com ele. Aí começamos a conversar, brother. Em Tripé tem uma coisa interessante que deve ser característica. Ele já nasceu com 3 patas? Não. Então, tem várias histórias. Você prefere a verdadeira ou o que eu acho mais legal? As duas. Não, então, na verdade, eu tava andando com ele na moto, entendeu? E aí eu caí de moto. Aí no que a gente caiu de moto, ele saiu ralando a perna e perdeu a perna. Cara, essa é a pouco que tu gosta. Essa é a que eu gosto, que eu acho que é mais emocionante. Mas ele teve uma doença também, foi um tumor. Eu acredito. Pô, então foi culpa sua que o bicho perdeu a perna. Não, então, a história do Tripé, ele já nasceu com 3 patas. Então, pra ele, você vê como é que é legal. Pra ele, o normal é ter 3 patas. Sim, ele nunca teve 4. Sim. Né? Então, pra ele, estranho é ter 4. Então, nasceu com 3 patas, faltando uma perna, faltando um pé. Então, como é que ele vive saltando de um lado para o outro? A música diz muito disso, né? Só que eu queria criar um livro interativo, né? Onde as crianças pudessem... Porque o hábito da leitura está cada vez mais esquecido pelas crianças, né? Hoje a criança quer saber do celular, fica lá no celular e tal. É um atrativo muito maior, né? Então, a gente pegou, transformou em lyric video, cada música é um lyric video, que está dentro do livro. Então, quando você chega, por exemplo, tem aqui a música do Tripé, tem um QR Code do Tripé. Né? Ó, é o tripé, olha aí, 3 patas, né? A patinha da frente, ele não tem a patinha. A pata de trás, mas... E eles se adaptam muito rapidamente, né? Muito legal. Aí quando você aponta o celular, você vai direto pro canal do YouTube da Cristela. Que aí já abre aqui, a criança já tem acesso, né? A historinha, né? Tem a música, né? Música. Que aí ele canta junto com a produtora. Que massa. Esse latido é do meu cachorro mesmo, eu captei, Bono. Que massa, mano. Não, é uma forma muito interessante, justamente, aproximar o livro que está sendo esquecido com a tecnologia que os pirratas estão o tempo inteiro lá. Exato, porque a criança então vai ficar aqui com o celular junto. Essa voz é de Gina, que era da Pulso 100, que eu conheci na época do Pernambuco Café.
E Gina, e eu tinha as ideias também, pô, Gina, vamos escrever umas músicas junto e tal, as músicas vocês escreveram pra... Eu escrevi junto com ela, foi. A gente escreveu, são 7 músicas, a gente escreveu, a maioria ela mandava pra mim, aí eu, mudei, ela, não, pode mudar, faça o que você quiser e tal, né? tal, tal. Porque tu tivesse que ser artista plástico aí, pelo menos... Não, e artista plástico foi porque ele mandava assim, olha, vamos fazer uma coisa mais Funko Pop, com a cabeça maior, mais ou menos o tamanho do corpo, tal, porque é uma coisa mais universal, né? Um traço mais fácil de se trabalhar. E aí ele ia mandando para mim, muda aqui, altera aqui, bota isso mais para cá e tal. Eu só não executava, mas eu mandava para ele até a gente chegar no formato final. Essa parte de autor de... Eu dirigi a arte, né? A direção de arte foi minha, né? Então, as músicas também, as músicas são músicas reais, são músicos de verdade. Então, tripé, essa metaleira que você vê são os metais da turma do Spock, né? Que a gente contratou os caras e eles foram para lá fazer e tal. E tá tudo muito lindo, sabe? Tudo muito massa, porque você tem música, aí você tem a questão do trabalho do bullying, né? Que ela sofre bullying dentro da história, porque tem 3 galinhas, que é a Cremilda, a Crisolda e a Criselda. São 3 galinhas que ficam provocando bullying, são 3 escrotas, né? São muito doidas. E aí foi tudo muito trabalhado. Por exemplo, a gente teve uma especialista em colorimetria para definir a cor de cada personagem e trabalhar que sentimento cada personagem precisa emitir, entendeu? Então, as cores da Cristela não estão por acaso, o óculos do Fininho, que é a minhoca, que é azul, nada é por acaso. Por isso que está tão uniforme, por isso que está tudo muito arrumado. Extremamente bem feito. Então, as vilãs, né, que são as 3 galinhas, por exemplo. Essa imagem eu acho muito legal. Você vê. Esse é o caçador, o gavião, né? As galinhas que provocam. Então, por exemplo, o roxo tem aquela coisa do vilão que é meio roxo, né? Aí essa aqui tem aquela coisa do narcisismo, que ela vive com o espelho o tempo todo e tal. É outra que vive com o celular, de óculos, vive com o celular na mão também e tal. Então tem todo um contexto e um cuidado pedagógico, né? Exato, porque você pode estar influenciando a criança da forma errada. Pois é, então a gente teve muito trabalho para fazer isso aqui, foi muito louco. Aí eu cantei algumas faixas também, né? Eu faço um rap do Chupisco, né? A parte do... Tu é o Chupisco, né? O Chupisco, E aí eu fiz, e aí tem uma coisa legal, que é a narração da história. A gente criou um audiobook, porque a gente pensando nas crianças que são deficientes visuais, ou as que não têm a leitura, a criança aponta o celular, e aí você acompanha a leitura do livro pelo autor. Né? E eu faço as vozes de todos os personagens. Isso é muito massa, isso é muito massa. Só que a gente que utilizou um sistema, um plugin de binaural, né? Que é não sei se, é como se fosse um áudio 3D, onde você põe o fone de ouvido e aí o diálogo acontece aqui, uma fala aqui, a outra responde aqui, o riacho passa, o gavião vem, o passarinho vai. Não é só uma palavra vinda. Isso, imagina para uma criança cega, ela escutando isso aqui, ela está dentro da história, né? Ela está dentro da história acontecendo aquela sensação, muito massa, sabe? Muito massa. Então a gente quis criar essa sensação na criança e deixar a coisa mais... Isso é massa para estudar no carro, porque o carro ele tem um sistema 5.1, né? Por exemplo, vai pegar uma estrada, pega na estrada, aí bota no YouTube, por exemplo, né? Porque pelo link ele está no YouTube, mas está como não listado. Só quem tem o livro que tem acesso ao audiolivro. Não tem como você procurar sem... O audiobook não. Genial, o audiobook não. Mas os vídeos todos eles estão lá, estão disponíveis. Tem o canal da Cristela, todas as músicas estão lá e tal. O audiobook só quem tem o QR Code do livro. Ele está como não listado. Aí tem a música junto, tudo junto. Tudo. Aí eu faço a narração, aí eu faço 7 vozes diferentes. Irado. Eu faço todas as vozes. E aí no carro é massa, porque você escuta, a galinha fala aqui, aí você sente o riacho, o passarinho canta aqui. Estéreo, né? Porque é 5.1 o carro geralmente, né? E aí você consegue... é muito massa, velho. Então é uma experiência sensacional. A ideia da gente é trabalhar ele como paradidático, por isso a gente escolheu a editora IMEP, que é uma editora de Fortaleza. E nada acontece por acaso, né? E Cristela foi uma coisa muito louca, porque eu estava em casa e precisava montar todo o sistema. Por exemplo, tinha que montar o canal do YouTube, tinha que montar o site dela e tal.
E como é que ia fazer? Não, bicho, eu vou aprender. Aí eu fui aprender a fazer o site, aí fiz o site está muito bonitinho, tudo muito bem montado. O canal no YouTube, hoje ela já está no Spotify, no Deezer, está na Amazon, você chama a Alexa para tocar a música da Cristela, ela toca. Né? Então você tem todo um ecossistema já ali, já montado para receber Cristela. Quando a gente cria um livro paradidático, o legal é isso, porque, por exemplo, imagina uma escola fechando com a gente, assim, olha, tá aqui, vamos distribuir para 200 crianças na escola. São 200 crianças acessando 7 QR Codes todos os dias, o tempo todo. Então isso vai gerar um fluxo gigante no canal. Então, e o canal ele vai crescer independente de qualquer coisa. E o canal infantil, acho que é um dos que atualmente mais tem um crescimento, se for bom especialmente assim, na pandemia. Só que ainda tem uma outra história em cima disso aqui. A gente criou, a gente foi fazer um orçamento de animação, por exemplo. Muito caro. Pra você ter uma ideia, a animação é uma coisa que a gente fez um orçamento de 12 músicas, mais o audiobook, mais não sei o que, deu 600 mil reais. E aí a animação é cara. Aí por isso que a gente partiu pro Lyric Video, que é uma animação mais simples, né, mais baratinha e tal, e a gente conseguiu fazer uma animação mais básica, mas que passa o recado do mesmo jeito. Sim. Só que aí, como tornar Cristela mais factual, mais presente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e tal, a gente criou fantoches. Fantochezinho assim. Não é fantochezinho, é fantochezão. Irado. Não, inspirado na Vila Sésamo, inspirado na turma do Cocoricó. Tá faltando. E aí a gente fez uns fantoches animais, né, literalmente falando, porque são todos animais. Querendo não ficar mais viável, né? Não, e pra criança adora, criança pira. E não tem tanto. Olha o tamanho dos fantoches. Então, muito bem feito. Ela fez exatamente igual. Porra, arrasou. Foi Dona Raquel que faz a turma do Bita, ela que confecciona os bonecos do Bita. Total. E a Dona Raquel, ela fez exatamente igual o livro, tudo. Você vê que o Gavião tá a mesma cara, tá igual, é tudo igual. E por conta disso aqui, a gente está conseguindo fazer uma série para TV com os fantoches. Nossa. Né? A gente está em negociação com a Globo. Cara, e a Globo tá precisando de uma coisa infantil. Não tem nada porque eles estão muito focados nos canais fechados, né? No streaming ele tem a Globoplay. Tem Globoplay, aí você tem o Globo e o Globinho, que são dois canais infantis, e eles direcionaram muito para lá, porque a legislação no Brasil ela é muito cruel em relação ao infantil. Tem questão de Né? propaganda. Você não pode fazer propaganda, você não pode induzir a criança. Algumas coisas que são corretas, que eu acho legal, que eu acho mas é um limite tão difícil de trabalhar que é melhor. Mas é tudo muito complicado, sabe? E a Globo ela é muito correta, então ela tem que seguir tudo muito ali. Né? Ninguém vai ter dó de processar a Globo, se estiver errada também não. Não, mas processa e a gente então, sabe. é isso que eu tô dizendo, aí por isso que ela quer estar certinha, pois entendeu? Então ela é muito A galera vai processar. E aí a gente já está pré-aprovado, né? Passou por aqui, mas vai precisa ser mais para essa também se fechando, vai ser mais para esses canais fechados também, né? Não, a gente vai fazer um especial no mês da criança aqui, TV aberta, para sábado de manhã. São 2 programas de meia hora. E aí eu convidei Kelly Guidotti, né? Não podia nem estar falando isso agora, mas eu já falei. Revelação. Todo mundo senta aqui. Kelly é que faz o Elmo da Vila Sésamo. Ela é a manipuladora oficial do Elmo e é diretora. E ela é diretora do Elmo. Para vir para cá, ela vai fazer uma oficina de manipulação para a TV com a nossa equipe, né? E vai ajudar a dirigir os episódios. Então são 2 episódios de meia hora com pequenos quadros, né? E tem outras coisas aí, cara. Vocês vão ouvir muito falar de Cristela. Porque agora eu tô nessa fase. Não, e a gente tá fechando uma baita, não posso dizer, essa aí eu não posso dizer mesmo, uma baita parceria gigante que vai jogar Cristela pro mundo inteiro. Tamo junto. Eu posso chutar? Você não vai acertar? Você não vai acertar? Netflix. Não é TV. Não é outro canal de TV, não. Aí você não vai ver. Mas você vai ouvir muito falar assim, eu vejo muito que tu tem essa ligação com criança muito bem. Desde do Fiz 4, né?
Pode estar no sentido do meu trabalho também, né? O meu tá trabalho... bom, né? 4 é o limite já. Não, a gente vai fazer mais agora. Quer ter mais Já tá filho? tudo grande, vai fazer mais. Tô até aprendendo a falar com ela. Tu é doido. Não, a gente vai fazer, deixa eu ver. Eu ia falar, Tem coragem ainda de ter o 5º filme? Um quinto filme. O filme eu vou fazer mais. Oxi. Deixa eu ligar pra... Só dá uma pausa aí, edição. Aquela... Menino. Ó, então 1h30 já. Ó, 1h30 conversa. Olha, tá finalizando. Oi, mandei a localização pra tu, viu? Diz aí pra ela, eu quero um filho. Mas tu vai pra onde? Ah, então vai... Ah, tá. Então vá. Qualquer coisa eu encontro com você no shopping. Pra gente fazer um filho. Tá. Vai pro Rio Mar? Vai no Recife, não. Mais pertinho. Tá bom, valeu. Beijo. Vê. Não, valeu aqui, menino. Falei com o menino aqui. Valeu, tá pensando, tá falando que só repareceu. Não é assim. Não é assim. Tá falando com quem aí? Hoje mesmo, meu mas você não me deu tchau. Vamos parar de falar. Valeu. Hoje mesmo eu fui em casa, corri, peguei o computador, saí, ela, quando eu já tava vindo pra cá, ela, você nem me deu tchau. Foi rapidinho, eu não falei tchau não, mas você tem que voltar, me dar um beijo, não sei o que, blá blá blá. Tudo igual, Mas só tudo muda o... igual, é. Mas voltando, além das suas 4 crianças, que eu sinto muito, eu acho difícil. Assim. Não, cara, Cara, meus filhos estão todos grandes já. mas pô, tu vai veja querer bem. voltar pra esse de novo. Cara, é Não, não, mas veja bem, eu tenho uma dívida comigo mesmo, porque mas é o já seguinte. foi 4, pô. Não, mas eu tenho uma dívida comigo porque assim, eu não participei da criação dos meus filhos. Sempre eu separava e tal, ficava uma coisa. Eu nunca Esse tu participei. vai acertar. Pronto, eu nunca participei da criação do dia a dia, pegar na escola, levar, não sei o que e tal, aprender, ensinar putaria, sabe? Fazer. tamo aí. Tamo aí. E assim, eu não tive essa oportunidade com eles. Meus filhos estão todos grandes. Eu tenho minha filha mais velha tem 26 anos. Né? Tá morando em Porto Alegre, casada. Não, ainda não. Já, Espero que sei, não. né? Sei. Eu tenho uma outra que ela tem 24 anos, que mora no Canadá. Tem um de 20 e poucos também que mora em Fortaleza. E o mais novo tem 21 anos. Então tá tudo grande já, né? Então, na vida aí. então assim, eu e Dani, a gente não tem filho, né? Então, a gente já está 5 anos juntos, né? Está completando 5 anos já. E eu falei assim, não, tá na hora de a gente pensar. Então, a gente está se programando para esse semestre a gente... Já tá cansado, né? Vai se amarrar o bode ali mesmo, né? Então... Não pretendo casar, mas... Tá bom, tá ótimo. 4 casamentos. Mas voltando, tipo, tu tem uma coisa de gostar de trabalhar com criança, né? Gosto demais, cara. Eu gosto demais. E Cristela, ela tá me dando essa oportunidade, sabe? E essa coisa de poder trabalhar com as diferenças, sabe? Da inclusão. Eu vejo que isso te toca num lado muito pessoal. Mas por que nasceu essa Cristela, essa história? É alguma coisa da tua infância? Não, é assim... Eu sempre sofri muito bullying quando eu era criança, pelo fato de ser cearense e morar no Rio. Então era o Paraíba, Cabeção, não sei o que, tal. Era uma coisa que o bullying ele sempre mexeu muito comigo. Silvinho, ele tem um filho, que me ajudou a escrever a história, ele tem um filho com síndrome de Down também. Então a gente queria bater nesse tema e achava importante, e hoje está um tema muito forte. Muito forte. Pra você ter uma ideia, 25%, isso é um dado importante, 25% da população brasileira se declara com algum tipo de deficiência, segundo o último censo. Mas é uma deficiência, no caso física, ou qualquer mental. tipo de deficiência, ou física, ou visual, qualquer coisa. Então, 25%, segundo o último censo, de pessoas, elas se declararam deficientes. No mundo, cara, você vai aí para pelo menos 10% da população no mundo, você tem pessoas com diferenças. E assim, e esse material, esse trabalho, ele não é feito